changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back. Fala traders, Thiago por aqui, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo sobre um operacional utilizando um indicador. Antes de iniciar o vídeo, eu queria passar algumas informações referente ao indicador, porque às vezes você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não viu nenhum outro vídeo do nosso canal, e é muito importante você entender como que funcionam os indicadores, tá? Porque às vezes você está procurando sempre um indicador novo, vai atrás de outro, e compra indicadores, você nunca consegue ter consistência. Indicadores, pessoal, do mercado financeiro, eles vão te mostrar o que aconteceu anteriormente no gráfico, trazendo uma média ali do preço, uma leitura de vela, uma confluência dos próprios indicadores que já existem e te dá uma possível movimentação futura. Então não existe, não adianta você procurar no mercado o indicador mais assertivo, não adianta você procurar o indicador perfeito que vai te trazer a maior porcentagem de lucro, porque o mercado se movimenta de forma diferente o tempo todo. Você não vê que o tempo todo ele muda de direção, ele traz movimentações diferentes? Então, indicadores diferentes vão trazer resultados diferentes. Então, um dia, um mês, por exemplo, final de um mês, trabalhando com indicador X, você pode ter resultado de 30% de lucro, por exemplo, com aquele indicador. Aí no próximo mês você sair com prejuízo, porque o mercado trabalhou contra aquela movimentação, por conta de uma notícia, por conta de algum evento que aconteceu no mercado, alguma coisa que aconteceu que trouxe uma movimentação diferente e fez aquele indicador não estar tão assertivo naquele momento. E o que traz consistência para você no final de um período é o gerenciamento. É você ter o controle emocional para aceitar isso, para você aceitar que vão ter dias que o indicador não vai respeitar. Isso independente do indicador que a gente passe aqui ou qualquer outro indicador que você use. Não existe um indicador perfeito, um indicador que sempre vai te trazer lucro, tá? Isso não existe nem no mercado. Pode ter, por exemplo, que nem eu falei, o indicador X que traz 30% e o Y que naquele mês trouxe 5%. Aí no mês seguinte, o Y pode trazer os 30% e o que você está utilizando, o indicador X, trazer 5%. Então não existe o indicador que vai te trazer sempre o melhor lucro. Lógico que tem alguns que às vezes são um pouquinho mais assertivos, tem uma consistência mais que outros, porque são mais bem trabalhados e ficam durante um período maior funcionando, trazendo lucro. Mas nunca são lucros exorbitantes, né? Ele sempre vai trabalhar movimentações, esses são indicadores de movimentações mais curtas. O que você trabalha de movimentações mais longas, às vezes ele vai, às vezes não, né? Sempre ele vai demorar mais para poder chegar no alvo, então o seu rendimento pode ser um pouco menor, né? Porque vai demorar para ele realmente chegar lá no seu alvo. Então, levem isso sempre em conta. Não existe um indicador perfeito, não adianta você comprar milhares de indicadores, ter 300 indicadores na tela, ter lá 8 telas e ficar olhando vários indicadores, várias confluências. Isso não vai tornar você mais assertivo. O que vai tornar você assertivo e consistente no mercado é você alinhar o seu gerenciamento com o seu operacional e ter controle emocional. São esses três pilares que são dos três pilares que nós falamos no nosso treinamento, que nós falamos na mentoria aqui, tá? Mas não vou falar sobre isso, porque o nosso intuito aqui é passar esse indicador nesse vídeo aqui para vocês. Mas querendo saber mais sobre os nossos projetos de copy, de sinais, treinamento, os links vão estar abaixo, caso tenha interesse. Nós estamos aqui à disposição para ajudá-los da melhor forma, tá bom? Mas vamos lá, falar desse indicador. Antes de mais nada, não esquece, deixa o likezinho aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Muito importante para a gente identificar público e continuar trazendo indicadores e informações para vocês aqui sobre o mercado Forex, tá bom? Então vamos embora. Já que para o indicador, esse indicador aqui, como vocês já veem aí na descrição, aí no título do YouTube, é um indicador chamado Alligator. A pessoa pergunta, mas por que esse nome? Forma um padrão de jacaré? O que que acontece? Pessoal, o nome, a pessoa pode dar o nome que ela quiser para o indicador que ela criar. Se ela quiser dar o nome de João Pé de Feijão, ela vai dar o nome. Às vezes pode ter um porquê, né? Pode ter um fundamento ali, pode ter um porquê que ela criou aquele nome. Mas muitas vezes também não. Ela pode dar o nome que ela quiser desde que tenha uma boa execução. Então nós não vamos focar aqui o do porquê do nome, né? Porque algumas pessoas falam, ah, alligator porque ele uma hora tá dormindo, que é o indicador que quando ele tá assim, modo lateral, né? E depois ele acorda. Isso daí não faz o menor sentido a gente conversar aqui. Vamos conversar sobre a execução do indicador e como que vocês podem tirar proveito dele para trabalhar operações aí de vocês também, tá bom? Então vamos lá, para poder adicionar esse indicador na tela de vocês, ele já está instalado, ele já é um indicador aqui do MT4 ou MT5 também. Basta vir aqui em inserir, ó, indicadores, e vir aqui em,
aqui, Bill Williams, é um indicador de Bill Williams. Vocês podem ver que tem inúmeros indicadores, né? Não tem como dizer dentro de todos esses indicadores aqui qual é o melhor. Vão ter outros vários indicadores que também não estão aqui diretamente no MT4 ou no MT5, mas que também são assertivos. Então tem esse daqui que é do Bill Williams, basta vir aqui, ó, Bill Williams Alligator e clicar nele. Vai clicar, deixa eu tirar esse daqui e colocar para vocês porque tem os parâmetros ali, né? Então, vamos lá de novo. Inserir indicadores Bill Williams Alligator. Colocou, vocês vão utilizar esse padrão que está aqui, tá bom? Não vão mudar, a não ser que vocês queiram fazer alguns testes, backtest. Se você entende como que faz backtest, aí vocês podem ir mudando aqui e tentando adequar um operacional dentro dos parâmetros que vocês colocarem, tá? E aqui em cores, vocês podem mudar as cores das linhas que vão aparecer para vocês. Então, dependendo do fundo do seu gráfico, as velas, cor das velas que vocês estão utilizando, vocês podem mudar essas cores para ficar melhor. Espessura, o modo que a linha está sendo traçada, vocês podem mudar aqui, tá? Eu vou colocar uma linha um pouquinho mais grossa para a gente conseguir enxergar ali. Um ponto a mais só do que do padrão. E depois que você fizer isso, só dá um ok, tá? Só dá um ok que ele vai colocar a linha aí na tela para vocês. Isso daqui vai nada mais, nada menos indicar quando está iniciando uma tendência, né? Uma tendência no mercado. Uma tendência, no caso aqui, de alta, que a gente já pode ver, ó. O mercado estava andando de forma lateral. E depois pegou uma tendência de alta. E o que nós podemos notar nesse indicador, quando é tendência de alta e de baixa? Ele abre, as linhas elas se separam, independente de como. Aqui, por exemplo, numa tendência de baixa, a linha azul fica por cima. Numa tendência de alta, a linha verde fica por cima. E a azul já está aqui por baixo, ó. Então isso a gente consegue identificar. Quando há o cruzamento dessas linhas, elas se abrem aqui, ó, nesse ponto. Deixa eu pegar aqui para conseguir marcar para vocês. Fica até um pouquinho mais fácil, né? Aqui nesse ponto, olha como ele se abriu. Nossa, o tamanho que saiu. Olha como ele se abriu aqui nesse ponto, ó. Certo? Deixa eu mudar aqui a linha. Não tá legal ainda. Aqui. Aqui nesse ponto ele se abriu, ó. Quando ele se abriu, já está indicando que é um início de tendência de baixa. E é nesse ponto que vocês vão pegar uma operação. Ah, Thiago, mas em que momento que eu vou pegar a operação na hora que essas linhas aqui do Alligator, ela se abrir? Que a verde estiver aqui por baixo, a azul estiver aqui por cima, indicando a tendência de baixa, por exemplo. Quando ele rompeu uma resistência, um suporte. Então aqui, ó, nós tínhamos um suporte, correto? Esse suporte foi rompido. Você não precisa esperar, por exemplo, o momento certinho do pullback para poder abrir uma operação. Na hora que você viu que ele rompeu, abriu aqui indicando uma tendência de baixa, vocês já podem pegar a operação, ó. Já houve o rompimento, já indicando aqui uma força de venda. Então já podiam pegar aqui uma operação. Essa operação teria rendido por enquanto, até o momento, ó, ela foi até quase 50 pips, quase 500 pontos de lucro, de movimentação. Que vocês poderiam ter parado aqui, ó, nessa zona também, que ele tá bem agora, nessa zona de suporte aqui. Se tivesse parado, não precisa nem ir até o final, ó, 33 pips, 330 pontos de lucro, né, só nessa operação, só nesse movimento. E aqui a gente já consegue perceber, ó, que ele já começou a se fechar, ó. Então aqui já não vira mais um ponto para a gente pegar a operação, porque ele está demonstrando aqui que o mercado ainda não decidiu uma tendência, não sabe se para compra, se para venda, o vendedor e comprador estão brigando aqui nesse momento. Então você não trabalha, você fica só de olho no gráfico, esperando o quê? Ou um rompimento agora para cima aqui, que vai indicar, abrir as três linhas aqui, indicar a tendência de alta, ou rompimento aqui para baixo para a continuação dessa queda, que com certeza também vai abrir aqui o gráfico novamente, indicar para você a continuação dessa força vendedora. Então, um indicador bem simples, né? Não tem muita coisa que se analisar, a não ser rompimento e analisar aqui as linhas que ele está indicando para você a tendência do mercado. Então, vamos voltar o gráfico um pouco mais para trás para poder analisar isso também. Aqui, ó. Olha aqui como o gráfico estava lateral, ó. E ele não se abre de jeito nenhum aquelas linhas. Aqui já, ó, tendência de alta. Olha aqui, ó, o gráfico lateral.
tendência de alta. E olha quando que ele abriu essa tendência de alta aqui. Pós-rompimento, ó. Ele não rompeu aqui, ó. Não rompeu a zona aqui de resistência. Rompeu a zona de resistência. Abriu aqui o gráfico indicando uma possível tendência de alta. Olha o gráfico para onde foi. Vamos ver quanto de movimentação que ele trouxe. Lógico que aqui ele pegou uma correção, né? E lógico que depois que ele romper, você vai ter que trabalhar um stopzinho aqui. Uma operação, eu tô olhando o gráfico aqui em H1, né? Você vai trabalhar, se em H1, operações aí de swing trade, que são operações que demoram alguns dias para fechar. Se você quer trabalhar operações de day trade, de scalping, você tem que ir abaixando aqui o time frame, né? Operações de day trade, vocês podem analisar M15. Operações de scalp, vocês podem analisar em M1, a mesma situação aqui. Mesmo operacional, a mesma forma de ler aqui o indicador, tá? Então aqui, ó, rompeu, colocou o seu stop, seu take lá, vamos ver quanto de movimentação que ele trouxe. A partir desse momento aqui do rompimento. Olha lá, mais de 600 pontos ó, de movimentação que poderia ter aproveitado. Essa vela aqui que voltou, né, momento de notícia, mais tranquilo, ele teria ido lá 600 pontos positivos. Vamos dar uma olhada no gráfico um pouco mais para trás, poder ver as movimentações. Para vocês verem ó, que nem sempre ele vai fazer, por isso que nós temos que respeitar sempre o gerenciamento. Mas aqui, ó, vou demonstrar para vocês aqui no H1, como é uma operação a longo prazo de swing trade assertiva quando ele faz isso. Olha aqui. Nós tivemos um rompimento aqui, certo? Aqui nós teríamos aberto uma operação. Bem nesse ponto aqui, ó, nós iríamos abrir uma operação. Operaçãozinha de compra aberta aqui. Ó, deixa eu... Teríamos aberto uma operação de compra aqui. O nosso stop, ele sempre vai ter que estar abaixo de alguma zona de suporte, ou no mínimo, pessoal, abaixo dessas linhas em azul aqui, ó. No mínimo, tá? Mas como é uma operação de swing trade, uma operação que vai ficar um pouco mais de tempo aberta, nesse rompimento eu teria que jogar pelo menos abaixo da região aqui de suporte, ó. Tá vendo o suporte aqui? O gráfico pode tentar vir buscar liquidez aqui para baixo. Como o gráfico estava um pouco lateral aqui, eu vou ter que jogar um stop um pouquinho maior, abaixo da próxima zona de suporte. Zona de suporte lá embaixo, ó, ia ser de mais ou menos 45 pips, né? 450 pontos o meu stop. Pode ver que em nenhum momento, mesmo aqui, ó, ele entrando num ponto de indecisão, ó, olha aqui a indecisão, depois do rompimento, indecisão aqui, se continua a venda ou se pega a continuação da alta, ele continuou, ó. Aos pouquinhos ele foi vindo na alta. E se fosse contar a operação aberta desde aqui de trás, nós arriscamos lá 40 e ele trouxe, ó, 80 de movimentação. O dobro, uma operação de 2 para 1. Então sempre trabalhem dessa forma, né? Analisando suportes e resistências, sempre colocando seu stop loss abaixo da região anterior, seja do suporte ou da resistência. E colocando o take 2 vezes maior, pelo menos, tá? Pelo menos. Então, que nem todos os vídeos que nós passamos aqui para vocês, né? A recomendação para quem não assistiu os outros vídeos é sempre operação pelo menos de 2 para 1 e trabalhar com proteção. Como é essa proteção? Por exemplo, nosso stop estaria aqui embaixo de 40 pips. Nossa operação aberta lá em cima, correto? Tem 40 pips de stop, você vai trabalhar com 80 de lucro. Então, você trabalharia lá em cima com 80 de lucro. Como nós trabalharíamos a proteção dessa operação? Quando ela subisse 40, que nós temos 40 de stop. Então, quando ela subisse 40 e estivesse de 1 para 1, nós pegaríamos nosso stop loss e subiríamos no 0 a 0. Por quê? Ela estaria já com 40 de lucro. Caso ela viesse a reverter, fechava no 0 a 0, não perde mais nada na operação. Então, sempre trabalhem protegendo a operação, que com certeza a longo prazo isso daí vai deixar vocês bem mais protegidos no mercado, trabalhando certinho ali o gerenciamento, com chance de perder menor do que se você deixasse ali o seu stop sempre em aberto, possibilitando o mercado trazer as reversões que muitas vezes ele traz, até mesmo no momento de notícia, né? E você acaba perdendo. E se você tá travado ali pelo menos no 0 a 0, trabalhando as proteções às vezes até mesmo com lucro, você se protege disso e tem a chance maior de sair ali o final do mês negativo. Positivo, né? Tem a chance maior de sair positivo no final do mês.
Então sempre trabalha o gerenciamento de vocês em cima do operacional que vocês estão usando, que com certeza o lucro vem, tá bom? Então é isso, pessoal. Super fácil de instalar. Deixa eu mudar para outro ativo aqui. Um CAD-JPY, por exemplo, só para a gente dar uma analisada. Vamos colocar o Alligator aqui também. Rapidinho aqui com vocês, só para a gente analisar. Indicadores, Bill Williams, Alligator. Dá um OK. A gente consegue ver a mesma situação, ó. Depois que o mercado abre aqui o indicador, indicando a tendência do mercado, ó como ele vem. Aqui mesmo ele estava lateral, ó, e aqui ele já abriu. Olha como ele já veio também aqui na tendência de alta, ó. Trabalhou aqui, ó, mais de 50 pips de lucro. Aqui, logicamente, foi a notícia e a gente não ia contar tanto. Aqui a gente já pode contar, ó. Ele abrindo aqui novamente, rompendo zona aqui de suporte, ó. Rompeu a zona de suporte, trouxe movimentação de baixa. Olha para onde que ele foi lá. Mais de 1.700 pontos. Talvez nós não contaríamos tanto, né? Viéssemos até aqui só por conta, né, dessa movimentação aqui. A gente fecharia a operação aqui, ó. Que depois ele entrou em modo de consolidação. Aqui, ó, 60 pips, pelo menos 660 pontos. Então, realmente ele é bem assertivo. Ele mostra a tendência para você, pontos de reversão do mercado. Nem sempre ele vai acertar, porque pode ter momentos que ele faça um falso rompimentozinho ali e volte, né, contra a sua análise, mas pode ter certeza que utilizando ele com disciplina, trabalhando certinho da forma que eu estou falando, esperando rompimentos de região de suporte, de resistência, seguindo tendência do mercado, você tem uma chance maior de sair com lucro aí no final do mês e lucrar com esse indicador também, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por quem ficou até o final do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha, ajuda demais a gente manter esse projeto aqui e trazer sempre mais informações, indicadores e projetos aí para vocês, beleza? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo, um abraço. If it's controlling you, I know that time can heal it all. I just gotta get through, I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose